O Federal de Medicina atualizou as restrições de publicidade médica. A partir do ano que vem, os médicos vão ter mais liberdade para realizar publicações em redes sociais do próprio trabalho e também participar de propagandas publicitárias, o que não é permitido hoje, né? E para repercutir esse assunto, eu estou aqui no estúdio com a presidente da Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul, Elza Garcia. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Precisava dessa atualização, né, doutora? Porque tinha muito médico que já postava, que mostrava. E não tem como, né, doutora, ficar parado, as regras pararem no tempo, né? De fato, a resolução antiga é de 2011, então tem um longo tempo, né, sobre isso. Muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. A mídia social evoluiu bastante. E havia muita reclamação, muita solicitação para poder dar um pouco mais de liberdade para o médico trabalhar, né? Então, assim, veio em uma boa hora. E o que está permitido agora que... Quer dizer, a partir do ano que vem, né? Abril? A partir do ano que vem, março. Março do ano que vem. 180 dias para as pessoas se adaptarem, regulamentar, né? Então, assim, muitas coisas assim que jamais se pensou que seriam permitidas. O que, por exemplo? Né? Seria o médico se expor, preços, né? A gente nem, né? Preço é algo assim que sempre foi proibido, né? Mostrar que está fazendo promoção, pacote, isso já pode, doutora? Olha, quer dizer, a partir do ano que vem. A partir do ano que vem, exatamente, as promoções foram permitidas. Apesar da medicina assim, de CFM, né, ter esse olhar assim que a medicina não pode ser exercida como mercantilismo, eles viram que era possível liberar a questão da promoção. Então, a promoção está permitida. Não está permitido, por exemplo, fazer sorteios, sabe? Isso continua proibido. Isso continua proibido. Mas você pode colocar nas suas redes sociais que você está fazendo ali uma promoção. Você pode colocar os preços, você pode marcar consulta, ter uma organização na sua rede social para que as pessoas possam chegar até você. Doutora, com as atuais regras hoje, é difícil fiscalizar, né? Porque a gente já, isso que vai ficar totalmente liberado a partir do ano que vem, a gente já percebe em alguns perfis médicos. Exatamente. Algumas coisas foram liberadas, até já existem, como principalmente como selfie, mostrar paciente, né? Desde que o paciente permita, né? Desde que o paciente permita e sem que ele seja identificado. A gente já observa, mas era proibido. É difícil porque é uma quantidade muito grande. Para o nosso estado, até que é um pouco menor, fica um pouco mais fácil, mas mesmo assim vocês observam algumas coisas, né, que não foram identificadas, né? Mas imagine isso a nível de Brasil, né, onde tem uma população médica maior, como São Paulo. Então, assim, realmente ficava muito difícil. Mas existiam aqueles que estavam enfrentando sindicâncias, estavam enfrentando processos, né? Tudo isso acaba agora com essas novas regras. Isso. As sindicâncias que estavam abertas, as ações, tudo isso acaba. A ideia é que vai ser avaliado caso a caso. Eu acredito que, por mais que o conselho cada conselho regional vai ter uma forma, né, provavelmente, de agir, ele vai talvez manter tudo aquilo. Eu acredito, né, que o profissional que sofreu essa punição, eu acredito que ele vai recorrer. Aí a gente não sabe o que vai acontecer, mas não é algo assim que você pode dizer que automaticamente tudo aquilo acabou. E cada caso vai ser analisado, porque às vezes não tem só aquela infração que é permitida. Muitas vezes vem junto as outras que ainda continuam proibidas. O que continua proibido, doutora? O que continua proibido, por exemplo, você vai ter que manter a ética. Então, ficou permitido algo assim que o pessoal mais pedia, era o antes e depois, né? Sim, aquelas propagandas do antes, do paciente e o depois. E depois. Isso ainda é proibido, a partir do ano que vem libera? Ainda é proibido, a partir do ano que vem libera, porém com ressalvas, assim, você vai ter que, esse antes e depois, ele vai ter que ser junto com todo um contexto. Você vai ter que explicar
que procedimento você vai fazer, que esse procedimento pode dar esse resultado, que os riscos do procedimento. Então, o médico é obrigado a colocar todas as informações do paciente. E que aquele resultado depende do biotipo do paciente, depende de algumas situações. Então, assim... Não é igual para todo mundo. Nunca é igual para todo mundo. Então, a ideia é que a medicina, apesar dessa modernização a gente pode dizer assim, né, modernização da propaganda médica, ainda mantém essa questão de que a medicina ela é de meios e não de fins. Que é impossível, né? Você vai para uma cirurgia, então isso não serve só para a parte estética, né? Para as doenças também. Às vezes você vai para uma cirurgia, você tem algo que você tem como objetivo, né? almeja, mas você não tem certeza absoluta se não vai ter uma intercorrência, né? Então, essa questão, o que mais que é proibido? Você me perguntou. Pode ser divulgado, algo que os médicos tanto pedem, né? Que se divulgue a pós-graduação. Então, ele pode divulgar, né, acho que muita gente tem essa dúvida, pode divulgar a sua pós-graduação, mas ele tem que colocar não especialista em caixa alta. Entendi. Junto. Ele fez uma pós-graduação na área, mas ele não se especializou naquilo. Não se especializou. Ele é médico, terminou 6 anos, aí fez um curso de pós-graduação. Que não é uma especialização. Que não é uma especialização, porque a especialização ela envolve muitas outras coisas. Muito mais tempo, né, tem 3, e tem assim, tem a Associação Médica, Comissão Nacional de Residência Médica, MEC, eles é que abrem essas especializações. Então, é diferente um curso de pós-graduação. E, apesar dele poder usar o pós-graduação, ele não pode falar de sistemas, por exemplo, se ele é cardiologista, se ele não é cardiologista, fez o curso de pós-graduação em cardiologia, mas ele não pode falar na rede social dele que ele trata de hipertensão. Então, isso continua proibido. Tá bom, doutora. Esperamos que seja mais fácil para todo mundo. Na sua opinião, o paciente hoje tem maturidade para poder entender essas mudanças? O paciente, a impressão que sempre nos passou é que ele já estava acostumado com esse tipo de, de propaganda, que mesmo outros, você observa que outros, que não médicos, né, estão vindo para a área da medicina também. Então, assim, eles parecem não separar muito bem. Quem sabe a gente vai acabar educando o paciente também, né? Ele vai se acostumar com uma propaganda mais ética, né? Melhor ser feita por quem entende do que por quem não está habituado. E com a verdade. Assim, a ideia também que essa nova resolução traz, ela libera algumas coisas, melhora o trabalho para o médico, a divulgação, mas sempre com a ética e com a verdade. É preciso passar a verdade para o paciente. Doutora, muito obrigada pela sua entrevista. Um bom dia. Bom dia, eu que agradeço.